Olá, é um imenso prazer estar com você mais uma vez. Espero que você esteja bem e com bastante animação para mais um dia belo para aprender. Sou Cida de Castro e farei a minha autodescrição. Sou mulher de pele clara, cabelos prateados um pouco abaixo dos ombros, tenho os olhos também claros e uma altura de 1,60 m. Estou em pé, vestida com uma calça jeans escura, uma blusa lilás com um casaco preto por cima. Estou aqui no estúdio da Multirio, onde nós temos elemento de cena, e vamos ver o título da nossa aula de hoje. Qual é o assunto do texto? Veremos nessa aula de língua portuguesa dicas, ou melhor, estratégias de antecipar o assunto de um texto, através do recurso que o livro, por exemplo, nos dá, que é o título, o subtítulo, ilustrações e um resumo, por exemplo. E aí você pode perguntar, por que isso é importante? Isto é importante justamente porque é uma primeira forma de compreensão do que nós encontraremos no texto. E isso vai nos ajudar no quê? Justamente numa escolha de um livro, por exemplo, quando nós pegamos na sala de leitura, para ser lido ou em casa ou na própria escola. Para esta aula, eu trouxe o livro de Sylvia Orthoff, como vocês estão vendo na capa aí. Existe muita coisa mesmo, que eu gostaria de ler, mas isso é impossível. Por quê? Porque a todo momento mais produções são oferecidas para que o leitor ou a leitora possa ler. Então, saber ter estratégia de leitura vai ajudar na hora dessa escolha. Por isso, como eu disse, faremos uma atividade com este livro que eu mostrei a capa. Nesse livro, aliás, nós vamos identificar o assunto que é tratado, sem ler o texto. Na capa do livro, nós temos informações muito importantes, como o nome do autor, no caso aí, eu falei antes, Sylvia Orthoff. Nós também temos as ilustrações, os desenhos. Olha aí quem fez a ilustração desse livro. Bebel Kalash. A editora é responsável pela publicação deste livro. Nesse caso aí, a editora é a Rovelli, que fez toda a formatação do livro. E nisso, nós identificamos 3 coisas importantes dentro do texto, dentro da capa do livro. E agora nós focaremos na ilustração. E que abertura é aquela na capa do livro? Exatamente, você acertou. É um buraco da fechadura. Agora você já pode dizer o que está acontecendo? Será que alguém está espiando pelo buraco da fechadura? O que você está vendo pelo buraco da fechadura? É possível perceber uma mulher com uma bolsa na mão. Talvez você não está conseguindo ver com nitidez a ilustração, mas eu vou descrever para você. E, de repente, você pode até pegar essa capa na internet ou na sala de leitura, se tiver. Podemos dizer que ela está sentada em cima de 3 malas. Perto dela tem um globo terrestre. E globo terrestre sugere o mundo. É a representação do mundo, não é mesmo? Ela parece estar pronta para sair. Perceba que está com chapéu e toda arrumada. Agora que nós já fizemos a análise da ilustração, vamos voltar e fazer a análise do título do livro. Vovó viaja e não sai de casa? É uma pergunta porque tem um ponto de interrogação. Antes mesmo de ler esse livro, o título dá dicas de que ele vai contar a história da avó de alguém. E tem uma curiosidade no título do livro. Será que é possível alguém viajar sem sair de casa? Nós veremos se isso é possível. Eu falei também do resumo, que é uma forma da gente conseguir antecipar o assunto que vai ser tratado no texto, no livro. E o resumo se encontra na contracapa. Antes de lermos o resumo, nós estamos vendo que tem uma outra ilustração de um gato de costas, sentado em cima de 3 malas. E engraçado, ele está igualzinho à vovó. E agora faremos a leitura do nosso resumo, do resumo do livro. Vovó viaja e não sai de casa?
Que mistério? Viaja e não sai de casa. Cozinha em alemão. Come na Áustria, vai para o Japão. Faz outra mala, leva Austrália. Vovó turista, como viaja? Vovó turista vai para a Austrália. Vovó turista dando risada. Inventa tanto, não sai de casa. Você percebeu que num resumo que lemos, dá várias dicas do que vai acontecer? No resumo, nós já temos, começando com a personagem principal, que é a vovó. Nome de países? Ela cozinha em alemão. Alemão é referente à Alemanha, então Alemanha, Áustria, Japão e Austrália. E diz que a vovó é o quê? Turista. Você sabe o que é turista? Tem a ver com viagem por causa dos países falados? Sim, turista é quem viaja para um lugar para visitá-lo. Tem alguma palavra no resumo que diz como a vovó está se sentindo? Feliz porque ela dá risada? Ela está muito feliz, eu diria, pois risada é algo que diz que a pessoa está bastante alegre, não é mesmo? E, pelo resumo, podemos responder à pergunta do título. Vovó viaja e não sai de casa? Ah, você reparou na palavra inventa? O que é inventar? É imaginar? Então, como a vovó viaja sem sair de casa? Usando a imaginação dela? Você viu? Como apenas lendo o resumo, nós conseguimos justamente antecipar o que nós vamos encontrar no texto? E essa vovó diz que ela inventa, ou seja, ela usa a imaginação dela e com isso conseguimos responder a pergunta do título. Ela consegue imaginar esses lugares, esses países que nós vimos, ela viaja para eles e lá ela faz a história dentro da própria casa, como se estivesse nesses países mesmos. Agora eu vou ler a página 10 e 11 que eu escolhi para confirmar se o gato participa justamente da história. Lembra que ele apareceu lá na ilustração da contracapa? Vovó turista vai para o Japão. Desce a escada lá do porão. Vai com seu gato, que é siamês. Mia com ele em japonês. E assim, nós confirmamos a hipótese da participação do gato e que a avó viaja dentro da sua própria casa, através da sua imaginação. E olha que dica legal que o livro nos deu. Viajar usando a imaginação, uma dica excelente, já que estamos em tempos de pandemia e devemos evitar a aglomeração. E podemos usar a imaginação para dar voltas ao mundo. E o que vimos nesta aula de hoje? Nós vimos que podemos antecipar o assunto de um texto ou de um livro usando recursos, por exemplo, que é o título, o subtítulo, as ilustrações e um resumo. Desta forma, essa forma de usar estratégias, nos ajuda a fazer escolhas também de livro e como também a gente pode ter a primeira compreensão do que será encontrado, que vai ajudar justamente na leitura. E como toda aula, nós temos o desafio desta aula. Vamos ver o desafio de hoje? O seu desafio é pegar um livro e analisar o título, subtítulo e as ilustrações. Escreva no seu caderno o assunto tratado na história que você escolheu. Mostre para sua professora ou professor para compartilhar com seus colegas. Antes de terminar a nossa aula, eu pergunto a você, você reparou que aqui no cenário aparece um objeto que nós vimos na capa do livro? É justamente o globo terrestre. Enquanto você pensa no seu desafio, eu vou rodar aqui o globo terrestre e vou pensar em qual lugar, em qual país que eu gostaria de viajar. Mas eu estou em dúvida. Eu vou pensar com muito cuidado. E espero que você também pense e possa justamente escolher
um lugar para viajar, usando a imaginação, se divertindo e faça a escolha do seu livro, justamente fazendo atividade de maneira que você possa usar cada vez mais a imaginação. E tem outra coisa também que eu estava esquecendo de falar. No aplicativo Reeduca em Casa, além da sala de leitura, você tem o aplicativo, certo? E nele você encontra vários livros. Basta você apenas ir nas abas corretas. Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima!